Oi, gente! Agora que a gente já aprendeu tudo sobre MDF, MDP, sobre Arauco, sobre os padrões, sobre as chapas melamínicas, agora a gente vai falar um pouquinho sobre especificação e quando a gente está falando de especificação a gente vai entrar aqui numa parte um pouquinho mais técnica que eu tenho certeza que é uma parte que vocês estão esperando muito, né? Então, gente, quando a gente está falando de projeto, eu gosto muito de entender como profissional o que a gente precisa levar em consideração na hora de a gente fazer uma especificação de uma chapa Arauco. O que isso quer dizer, né? É como se a gente estivesse criando um grande checklist que a partir de agora, todas as vezes que vocês forem detalhar um projeto de marcenaria, vocês vão parar e vocês vão levar isso em consideração, né? Então, existem alguns pontos, alguns elementos que são fundamentais quando a gente está falando de especificação e quando a gente está falando de projeto de marcenaria utilizando as chapas de Arauco. Então, o primeiro ponto de todos é a questão da chapa, a espessura, o acabamento melamínico, né, que fazem parte de todas as chapas Arauco, qual que é o padrão, a textura e a cor, a iluminação e, basicamente, depois a parte de uso, o acabamento técnico e manutenção. Então, gente, eu criei aqui para vocês como se fosse um checklist, como se fosse um mapa, que a partir de agora vocês vão sempre pensar nesses 8 pontos, nesses 8 tópicos, e eu quero muito que vocês prestem atenção para vocês não esquecerem de nada e para vocês não terem nenhuma dúvida agora, a partir de agora, na parte de especificação. Então, obviamente que o primeiro ponto de todos é o início lá do nosso módulo, no módulo 1, onde a gente falou de MDF e MDP, né? Então, qual que é o tipo de chapa que a gente vai utilizar no nosso projeto? Ele é um MDF ou ele é um MDP? O segundo ponto, qual que é a espessura da chapa, né? É 6 milímetros, é 15 milímetros, é 18 milímetros, é 25 milímetros? O terceiro ponto é o acabamento melamínico, que fazem parte de todas as chapas Arauco, mas aí a gente vai entrar nas questões características dos padrões, que é a parte do padrão, desenho, que é o nosso ponto 4, e a parte da textura ou toque, que é o nosso ponto 5, né? Com isso, a gente também tem a parte da cor, e a cor, ela tem a ver com a sensação, que ela tem a ver com a manutenção, né? Que ela tem a ver com a necessidade do nosso projeto. O sétimo ponto que a gente vai falar sobre, que é fundamental, que é a parte de iluminação, tanto a iluminação natural quanto a iluminação artificial. E o oitavo ponto, que é a questão do uso do ambiente, ou seja, onde é que ele vai ser aplicado, quem que ele vai utilizar. E aí, depois, obviamente, a gente pensar nesses outros pontos, que são as partes dos acabamentos técnicos, que é a fita de borda, o tapa-fúrios, outros detalhes de marcenaria, que a gente vai falar no final. Então, basicamente, gente, esse módulo é para a gente entender um pouquinho do passo a passo dessa especificação, para vocês nunca mais esquecerem nenhum item na hora de especificar. E depois a gente vai entrar na parte um pouco mais técnica, que é a parte dos ambientes, e por último, o nosso manual de marcenaria, né? Então, gente, o primeiro ponto é o MDF e o MDP, né? A gente já conversou que ambos podem ser utilizados no mesmo projeto, dependendo da função das peças, enquanto que o MDF, né, ele é muito mais indicado para detalhes, para curvas, para usinagem, para portas, para, digamos assim, para os elementos que a gente mais visualiza, enquanto que o MDP ele é mais indicado para estruturas, para móveis mais robustos, né? Então, acho que o primeiro ponto a gente vai olhar ali aquele ambiente, a gente vai olhar o nosso projeto, é MDF ou ele é MDP, né? O segundo ponto que eu acho que é fundamental, principalmente para qualquer projeto, para qualquer profissional entender, que é a parte das espessuras. Então, que nem eu já mencionei para vocês, a Arauco, ela possui essas 4 espessuras disponíveis, 6 milímetros, 15 milímetros, 18 milímetros e 25 milímetros. E a partir dessas espessuras, a gente precisa entender como que a gente pode detalhar e especificar o nosso projeto, né? A chapa Arauco, ela é uma chapa de 2,75 por 1,85. E a gente vai falando de marcenaria, a gente vai pensando em todo esse detalhamento, aonde que a gente vai especificar, e depois de uma parte um pouquinho mais prática, a gente vai falar isso na parte de detalhamento, né? Mas então a gente já definiu o tipo de chapa, a gente já definiu as espessuras das nossas peças, né? O acabamento melamínico, que é do papel impregnado, a gente já falou sobre isso. E aí a gente vai decidir o padrão, a textura e a cor, que querendo ou não, elas fazem parte do nosso universo de projeto, né? Então, se a gente vai escolher o frejó, a gente vai saber que a gente tem 2 opções, diferente de se a gente for escolher o tauari, que a gente vai saber que tem o acabamento trend, né? Então, a gente sempre, gente, a partir de agora, a gente vai pensar o que a gente gostaria de levar para o nosso ambiente, né? Como que é aquele ambiente, quais são as sensações que a gente quer levar para dentro daquele projeto. Então, aqui a gente falou sobre as texturas, a mate, a poro, a chess, a trend, couro, o liso, a nature, a bold, a vert, a TX, a dueto, né? Então, as diferentes texturas, elas vão trazer diferentes sensações para o nosso ambiente, que a gente já viu no nosso primeiro módulo. A gente vai fazer a escolha da cor no nosso catálogo, né? Então, tem todas as opções, tem lá
todos os padrões. E aqui a gente entra num ponto que eu acho que é essencial, que é a parte da iluminação. Quando a gente está falando de iluminação, gente, a gente está falando tanto da iluminação natural quanto a iluminação artificial. E por que eu estou trazendo isso aqui para vocês? Porque o nosso ambiente, gente, ele vai ser iluminado de uma forma natural, mas quanto menor a quantidade de incidência de luz natural, maior vai ser o esforço da gente conseguir iluminar isso artificialmente. E isso, gente, tem toda a mudança para dentro do nosso projeto. Então, à medida que a gente tem uma janela e a gente tem uma marcenaria que vai receber essa luz natural, a gente vai começar a enxergar um pouquinho de luz e sombra. E essa luz e sombra, ela pode causar algumas diferenças na tonalidade daquele padrão que está sendo reproduzido. E a mesma coisa quando a gente está falando de luz artificial. Quando a gente está falando de iluminação, gente, artificial, uma das coisas mais importantes que a gente precisa entender é quanto à temperatura de cor, né? Então aqui a gente tem uma temperatura de cor quente, né, 2700, 3000 K. Depois a gente tem uma temperatura de cor neutra. E depois a gente tem uma temperatura de cor fria. Por que isso importa, né, gente? Porque quando a gente está falando de qualquer material, quando a gente está falando de qualquer cor, o uso da cor vai ter uma interferência direta no nosso painel, né? Então, se eu tenho aqui uma luz amarelada, mesmo que eu tenho aqui esse acabamento, né, cristalina, vocês podem ver que ele vai ficar um pouquinho mais amarelado. À medida que eu vou ter uma luz que ela é mais neutra, ó, ele vai ficando mais neutro, e uma luz fria, ele vai ficando mais frio. Então, tudo isso para dizer para vocês, gente, que a iluminação ela vai interferir diretamente na luz do nosso painel. Então, aqui vocês conseguem ver isso aqui, ó, de uma forma reproduzida, o mesmo painel com diferentes temperaturas de cor. E por que eu estou trazendo isso? Porque às vezes a gente vai lá, escolhe uma chapa com o nosso cliente, a gente está olhando no ambiente, ele está dizendo, ah, mas essa aqui não foi a cor que eu escolhi. Então é muito importante que quando a gente está falando de projeto, quando a gente está falando de iluminação, que a gente entenda um pouquinho sobre essa parte de iluminação e de que forma isso pode afetar o nosso projeto. Então aqui eu trouxe um teste para vocês de um mesmo acabamento, com diferentes cores, temperaturas de cores aplicadas, e a gente vê um resultado completamente diferente. Então eu quero que, além de tudo que a gente já trouxe para vocês de parte técnica, que vocês a partir de agora prestem atenção na questão da iluminação. Porque a iluminação ela é um fator decisório no nosso projeto, tanto a iluminação natural quanto a iluminação artificial. Quando a gente quer trazer mais aconchego, a gente vai trazer luz quente. Quando a gente quer trazer, né, algo que nos desperte, a gente vai trazer a luz fria. Então a gente precisa também entender. E a cor da nossa madeira, se ela é mais quente ou se ela é mais fria, a gente também vai ter essa variação. Então a gente pega aqui uma madeira que ela é mais amarelada e coloca uma luz amarela, ela vai ficar mais quente ainda. Quando a gente pega aqui uma madeira que ela é um pouco mais fria e a gente coloca um amarelo, ela vai ficar um pouquinho mais quente. Então qual que é o nosso objetivo, né? O que a gente quer levar? E um outro ponto importante, gente, além da temperatura de cor, é o índice de reprodução de cor. Quanto mais perto de 100, mais realista para ele trazer toda essa representação nas nossas chapas. Então eu quero que vocês pensem agora, não só na parte dos padrões, não só na parte de especificação, né? Não só na parte das texturas, mas também na iluminação que tem para o nosso ambiente. Porque quando a gente está falando aqui de projeto, a gente está falando de especificação, a gente está falando de conforto, a gente está falando de resultado. E se a gente quer trazer os resultados certos, a gente precisa ter um pouquinho dessa bagagem, um pouquinho desse repertório e principalmente um pouco desse conhecimento técnico, né? E aí a gente tem diferentes formas de ver a partir da luz, né? Ou se a luz ela vai ser direta, se ela vai ser angular. Então a gente tem esse efeito luz e sombra, que às vezes a gente vai enxergar de uma forma, né? Na base uma forma, no topo outra forma. Então a gente vai criando tudo isso e eu quero que vocês comecem a enxergar e levar um pouquinho isso para dentro dos projetos, porque isso vai acabar sustentando também todo o universo, né? Então aqui mesmo, se a gente para olhar essa foto, a gente pode ver que na própria melamina a gente tem um pouco dessa diferença de luz e sombra, né? O que está mais perto da janela a gente consegue ver mais iluminado, o que está nos cantos não tem uma iluminação direta, não tem essa intervenção. A gente também vai vendo um pouquinho desse contraste, por isso que um dos elementos que a gente utiliza nos projetos é também a nossa própria iluminação, justamente para a gente conseguir criar essa linguagem homogênea para dentro daquilo que a gente está construindo, né? Então eu quero que vocês enxerguem a iluminação como um ponto a favor do projeto e que vocês também consigam enxergar um pouquinho dessa luz e sombra na hora de criar. Então, quando a gente está falando de projeto, a gente não pode pensar no projeto de forma isolada, a gente tem que pensar nos outros elementos, não é só a marcenaria. É a marcenaria, é a pedra, é a iluminação, é a cor do teto, é a cor da parede, é a cor dos elementos e tudo isso vão
compor toda essa harmonia que a gente quer levar para dentro do nosso projeto, né? Aqui a gente também pode ver um pouquinho da luz e sombra, né? Os efeitos da iluminação também. Então, do lado direito, quando a gente vê todas essas paredes, esse painel de pau-ferro que ele tá ali iluminado, a gente pode ver que a madeira ela tá de uma forma mais homogênea, mas quando a gente começa a enxergar a entrada de luz diretamente, a gente pode ver que a gente tem uma variação ali um pouquinho maior, tá? Então eu quero que vocês prestem bastante atenção nisso, porque a iluminação ela vai ser um elemento que ela vai ser favorável no projeto de vocês. E se desde o início vocês conseguirem utilizar ela como um artifício de projeto, vocês vão ter muito mais sucesso no resultado, né? Outro ponto que eu acho importante antes de falar de combinação e antes de falar de ambiente é a gente pensar no uso do ambiente, ou seja, o que vai acontecer naquele espaço? Quem que vai usar? Como que ele vai usar? Como é que é o projeto? Como é que são os detalhes do projeto? Como é que é a composição dos elementos, né? E aqui, gente, a partir de agora, quando a gente começar a falar de projetos, quando a gente começar a falar de ambientes, a gente sempre tem que pensar que todo projeto ele tem uma intenção. Ou seja, qual que é a intenção no meu projeto? Qual que é a intenção no meu cliente? Ou seja, estou fazendo uma cozinha, estou fazendo um banheiro, estou fazendo uma sala, o que ele gostaria de levar para dentro daquele projeto? Quais são as sensações que ele quer ter? O que vai acontecer dentro daquilo ali? É uma sala, é um espaço de leitura, ele vai só utilizar para ver televisão, ele vai receber pessoas, ele não vai receber pessoas. Então, o uso do ambiente ele é essencial para a gente fazer uma especificação certa, né? Entender um pouquinho da rotina, entender um pouquinho da família, entender quem são os usos, tem família, tem pet. Então, é uma parte de um briefing. E esse briefing ele é essencial para a gente conseguir chegar no resultado que a gente gostaria, né? Então, para a gente saber se a gente vai colocar uma textura dueta, ou uma textura vert, ou uma textura lisa, uma textura mate, ou uma textura poro, uma textura chesa, a gente tem que saber o que está acontecendo e qual que é o objetivo, né? Quais são as características do projeto, quais são os elementos que vão entrar para dentro desse projeto também. Então, gente, para a gente escolher a textura mais adequada para a sensação do ambiente, obviamente que a gente tem que conhecer um pouquinho das padronagens, né? Entender os diferentes acabamentos, os diferentes padrões, mas a gente tem que pensar também na intenção, né? Eu quero trazer uma coisa mais minimalista, uma coisa mais clean, então a gente pode usar o Athena no acabamento liso, ele é mais frio, ele reproduz uma pedra, é isso que a gente quer levar, né? Eu quero trazer uma coisa mais moderna, eu quero trazer uma coisa mais industrial, então o concreto decor no acabamento mate, ou não, eu quero trazer uma madeira mais quente, quero trazer um ambiente mais aconchegante, vamos utilizar o Jequitibá no acabamento trend, ou não, eu quero uma coisa mais Brasil, eu quero uma coisa mais marcada, vamos usar o IP real. Então, gente, a gente precisa sempre pensar na intenção. Qual que é a intenção do projeto? Qual que é a intenção do cliente? O que a gente quer levar para dentro daquele projeto, né? E por isso que eu acho que é tão importante a gente pensar no olhar, em treinar o olhar e começar a entender também os diferentes tipos de madeira, quais são a sensação que aquela madeira vai trazer para dentro daquele projeto. Eu quero algo que seja mais... que traga mais identidade, que seja mais marcante, então eu vou utilizar uma catedral ou não, eu quero uma coisa que seja uma madeira, mas que aquilo ali seja um painel oculto, então eu vou utilizar, né, um padrão mais linheiro, ou daqui a pouco eu quero preencher a parede, mas eu também não quero que traga tanto volume, então vou utilizar algo mais discreto, uma cor ou, enfim, um linho. Então, assim, é importante a gente entender o resultado e o que a gente quer levar de efeito para a gente conseguir escolher os padrões ideais, né? E aí, gente, um dos pontos mais importantes que eu gosto, né, e antes da gente entrar no nosso próximo módulo de combinações e principalmente de harmonia, é a gente começar a perceber, não só na madeira, mas nos materiais, o que a gente percebe naquele padrão. Quando a gente está utilizando, quando a gente está olhando, né, essa madeira, o que a gente percebe? A gente percebe um dourado, a gente percebe um marrom, a gente percebe um acinzentado, a gente pensa... Como que a gente está percebendo isso? Porque quando a gente começa a pensar em combinações e a falar em combinações, a gente precisa começar a enxergar e sentir aqueles materiais, entender de que forma a gente pode extrair as combinações para a gente criar, né, de uma forma mais ampla. E obviamente que eu vou mostrar para vocês o passo a passo para vocês conseguirem criar de uma forma mais segura, né? Mas eu quero que vocês olhem esse padrão, depois a gente vai falar sobre esse, o que vocês percebem nele? Quais são as cores que vocês percebem? Qual é o efeito que isso traz para dentro de vocês? Porque quando a gente começa a enxergar um padrão e a gente conseguir entender os efeitos, as sensações, as cores, fica mais fácil para a gente conseguir compor, né? O mais importante da gente entender, gente, é que todo material tem uma cor. E a partir disso a gente consegue fazer todas as combinações perfeitas. Então, gente,
o objetivo desse módulo aqui era conseguir trazer para vocês esse passo a passo, esse mapa da especificação Arauco, para vocês conseguirem, a partir de agora, levar em consideração esses 8 pontos na hora de especificar, e aí depois a gente vai ver como que a gente vai conseguir entrar na parte de marcenaria, né? Então, o primeiro ponto de todos, que nem a gente começou, o MDF, o MDP, entender, né, o tipo de chapa. O segundo, a espessura, onde é que eu vou usar cada uma das espessuras. Depois, a definição do padrão, né, do desenho, da textura e da cor de acordo com a sensação. O sétimo ponto, eu acho que muito importante, é a iluminação, a variação da iluminação, a luz e sombra, né? O que a textura ganha, o que ela perde, como que a gente vai trazer mais destaque, como que a gente vai priorizar também toda aquela textura, o padrão que a gente escolheu para dentro do projeto, utilizando a iluminação. E o último ponto é o uso do ambiente, entender quem que vai usar, de que forma vai usar, qual que é o ambiente, uma cozinha, uma lavanderia, uma sala, é um móvel de apoio, é um móvel de entrada. Como é que é a família, como é que é a rotina? É um ambiente que vai ter gordura, umidade, muito toque, é um ambiente mais social, pouco uso, limpeza mais intensa, menos intensa, né? E aí, a partir disso, a gente consegue fazer todas essas especificações. Então, gente, o primeiro ponto e mais importante de todos, quando sempre que a partir de agora vocês forem pensar em especificar um padrão Arauco, pensem sempre em todos esses itens, que a escolha de vocês ela vai ser muito mais certeira e vocês vão ter muito mais confiança. Bom, gente, espero que vocês tenham aprendido, espero que agora, a partir desse checklist, fique muito mais simples para vocês fazerem a especificação. E agora, no nosso próximo módulo, a gente vai falar um pouquinho sobre harmonia e a gente vai entrar em todo esse processo de combinação também.